Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora Márcia. As pessoas estão entrando agora. Gente, acho que todo mundo, né, me conhece porque vocês estão no meu Instagram, né? Mas vou me apresentar novamente. Eu sou Liz Praga. Vou entrevistar hoje a doutora Márcia Alves, psicanalista clínica e terapeuta. E nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Hoje já é dia 29 de setembro, mas eu tive essa ideia de chamar a Márcia para essa conversa, porque eu acho muito importante, né, a gente falar sobre a questão das doenças mentais, emocionais. Eu percebo que, no decorrer da nossa conversa, você vai até poder abordar mais isso. Eu percebo que até uma pandemia de doenças mentais, não só no Brasil, no mundo, mas o Brasil vem liderando aí esse ranking. Inclusive, eu fico até assustada, o ranking na América Latina, Sim, é como o país que verdade. tem mais pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas afastadas do trabalho. É um Gente, boa índice noite. preocupante. É um índice preocupante. Sim, é muito preocupante. Eu acho que nunca é demais falar sobre isso, Verdade. porque é um problema que impacta a vida de todo mundo, né? Não só de quem está portando o problema, mas também de quem está em volta. Gente, vamos convidando mais as pessoas para assistirem às lives. Eu estou um tempo sem fazer, mas estou voltando. Vamos convidando, vai mandando aí o aviãozinho para o pessoal assistindo. É verdade. Eu até anotei aqui alguns números também da Organização Mundial de Saúde, né, para estar falando sobre isso. Eu vou aguardar o pessoal entrar para a gente também falar mais a fundo. Quem já está na live, gente, boa noite. Quem já está na live, convida as pessoas para participar, manda o aviãozinho. É um assunto de extrema importância. A orientação, ela pode salvar uma vida. E às vezes Sim. dentro da nossa casa pode ter alguém que está com pensamento suicida e muitas vezes a gente consegue perceber isso. Então é importante, quem está na live, convida o pessoal para participar. É uma live curtinha, né? É uma live em caráter de orientação mesmo, de educar. O Neto está dizendo que mandou para todo mundo, mandei para geral. É, Obrigada. isso é bem complicado, até porque eu não sei nem se o Instagram ele derruba se a gente falar a palavra suicídio, mas eu estou falando, enfim, acho que a verdade tem que ser dita. E, Sim, inclusive, eu até já tive conheci uma pessoa também que tirou a própria vida e era uma questão de depressão. sim, Então, sim. é muito triste. Márcia, eu não estou te vendo. Não está me vendo? Não tô, você está me vendo? Tô te vendo. O Não sei o que pessoal está me aconteceu. vendo, gente? Tá todo mundo me vendo? Eu consigo te ver bem. Tá perfeito. Então eu vou seguindo aqui, ó, porque aqui eu não sei o que aconteceu. Tá todo mundo me vendo? Tá, sua imagem tá bem bacana. Ah, então tá ótimo. É porque para mim travou alguma coisa. Então eu vou começando. Então, como eu já apresentei, a doutora Márcia Alves, psicanalista clínica, terapeuta, né? E, Márcia, eu quero que você fale sobre, sem abordar especificamente os seus pacientes, mas se você atende muitas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, e quais são as doenças, até me antecipei falando das doenças, mas também quais são as doenças que podem ser um alerta para um possível Sim, sim. desejo de tirar a própria vida, e se você já teve essa experiência de atender alguma pessoa, de salvar alguma pessoa que esteja numa depressão profunda ou alguma outra doença que tenha pensado em tirar a própria vida.
Sim, sim. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Na verdade, não é um assunto prazeroso, mas é muito importante que as pessoas entendam, se orientem, para que a gente possa diagnosticar e perceber as pessoas que estão com pensamento suicida, tá? Eu até fiz algumas anotações aqui. As pessoas com pensamentos suicidas, que pensam em tirar a própria vida e muitas vezes tentam por mais de 20 ou 30 vezes e acabam conseguindo tirar a própria vida, tá? Está relacionado aos transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, transtorno de borderline, está ligado também à esquizofrenia, tá? A esquizofrenia, ela é uma doença, né, um transtorno que às vezes a pessoa tem uma perda da percepção real, onde ela tem alguns delírios, e isso pode trazer também o suicídio, tá? O álcool e também o uso de drogas está muito relacionado, tá, aos pensamentos suicida, que pode levar ao suicídio. A incidência maior no planeta está entre os jovens e nos países de baixa renda. O Brasil vem liderando o ranking, infelizmente, tá? O Brasil, ele é líder dos transtornos como depressão, transtorno de ansiedade, e isso está muito relacionado também, gente, dificuldade financeira, tá? No mundo, vamos falar do Brasil, né? No Brasil, 30 pessoas se suicidam por dia. A cada 3 minutos, uma pessoa se suicida no mundo, e a cada de 2 a 3, uma pessoa pensa em tirar sua própria vida. É um índice bem preocupante e desastroso, tá? Então, por que nós estamos falando disso hoje, né? Essa live hoje? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E as doenças, os transtornos psicológicos que são suicídio. A depressão, ela lidera também, tá? Todo mundo sabe que a depressão é aquela tristeza profunda. Então, se você tem na sua casa, no seu círculo de amizade, aquela pessoa que está muito triste, que se isola, que está, né, uma hora ela está muito depressiva, outra hora ela está muito eufórica, que é o transtorno da bipolaridade. A pessoa, ou ela está muito triste, ou ela está em euforia. Então, são alguns sinais, né, já passando para vocês de antemão aí, do pensamento suicida que leva ao suicídio. Esses seriam os sinais para as pessoas que convivem, né? Amigo, parentes, quais seriam os alertas? Você falou da pessoa um momento está triste demais, outro momento eufórica, pode ser uma bipolaridade, a tristeza profunda, mas tem algum alerta, algum outro alerta que a pessoa poderia... É isso, porque muitas vezes a pessoa na correria vê que a pessoa está triste demais, mas pode pensar que seja alguma coisa momentânea, ou um Sim. problema jovem, adolescente, jovem, pode até pensar que seja um capricho, né? Porque tem muita gente que ainda tem esse pensamento de achar que é frescura. Muita coisa modificou. A informação, ela existe para abrir a mente das pessoas. Mas eu acredito que precisa mais de informação. Você não vê muitas matérias falando de doenças emocionais. Falam as alertas, mas não tem muita gente falando, aprofundando nessas questões. Então, o que a gente pode atentar para um colega de trabalho, um parente, um amigo? Bom, muitas vezes a gente tem pessoas que falam, quem vai se matar não avisa. Avisa sim. Ele avisa com o seu comportamento e às vezes até fala, eu vou me matar. Isso acontece, tá? Então, se uma pessoa tem a coragem de falar que vai se matar, isso realmente pode acontecer, tá? Então, já é um primeiro alerta, comportamento daquela pessoa, né? A pessoa que está em desespero pode ter algo relacionado àquela depressão, né? Então, por exemplo, eu perdi alguém recentemente, fui deixada, fui abandonada, aquela pessoa entra em desespero, às vezes está com uma dificuldade financeira muito grande.
tem algum problema relacionado, tá? E essa pessoa pode misturar ali, naquele momento, o álcool ou a droga, pensando que isso vai melhorar, que vai tirar aquele pensamento ali naquele momento, e isso tende a piorar, né? Porque quando a pessoa alia o álcool ao pensamento suicida, automaticamente ela pensa que ela vai se libertar daquele pensamento, ela vai melhorar, e até melhora no começo, quando ela começa a beber, mas daqui a pouco o pensamento suicida ele vai vir com mais intensidade, e é onde pode realmente acontecer o ato. Então, assim, a gente consegue observar dentro dos nossos lares, no nosso círculo de amizade, no trabalho, aquela pessoa que está muito isolada. Ela não quer sair, ela não quer se socializar, ou às vezes teve uma mudança brusca de comportamento, ou é aquela pessoa que está muito depressiva, ora muito eufórica. Pode ser também no transtorno de borderline, aquela pessoa que tem muito do medo do abandono. Ai, meu Deus, ele vai me deixar. Às vezes está relacionado também a um relacionamento amoroso. Tem diversas situações que podem acontecer que nós precisamos nos atentar, né? Prestar atenção. É onde pode sim ocorrer o suicídio e nós podemos prevenir. Qual que é a prevenção? É conversar abertamente, falar sobre a situação pode ajudar muito, tá? Então falem sobre. Tem pessoas que têm muita vergonha porque está aliado, o suicídio está muito aliado ao pecado, às questões religiosas, mas o apoio, ouvir sem críticas, deixar que aquela pessoa desabafe, buscar a ajuda de um profissional da área de saúde, um psicólogo, um terapeuta, ajuda muito. Tá? Algumas dicas que nós podemos dar muito simples é combater o pensamento suicida com afirmações positivas. Eu uso muito essa dica com os meus pacientes, os meus alunos e alunas, né, que eu também sou coach, e eu sempre falo, combata o pensamento negativo, porque esse pensamento negativo, você tem que informar para o seu cérebro, para a sua mente, que ele é passageiro. E não vai permanecer ali para sempre. Então, combater com pensamentos positivos. Buscar também, gente, estar perto de pessoas que você ama. Prática de exercício físico. Alimentação saudável. Tá? Abster-se do álcool, das drogas. Prática de um hobby. A prática também da religiosidade. Frequentar uma igreja. Frequentar um clube. Isso também vai fazer toda a diferença, tá? Nessa situação, prevenindo, evitando que aconteça algo mais sério, né? E, bom, você falou que o tratamento você utiliza seria uma reprogramação mental, né? Sim. Como terapeuta, eu utilizo a reprogramação mental, a hipnoterapia. São várias as terapias que podem ser usadas e todas elas são excelentes no tratamento e na prevenção. Mas o diálogo, o desabafo é uma das melhores coisas que pode acontecer para aquela pessoa que está com o pensamento suicida. Porque nós não podemos pensar que o nosso problema ele é maior do que tudo. Porque não é, porque dentro de um pensamento suicida, você também tem pensamentos bons. Então, se apegar àquele pensamento positivo, né? Que aquilo é passageiro, que existe uma saída. Para tudo hoje na vida existe uma saída. Eu acredito que seja. Gente, quem quiser deixar pergunta, pode escrever para a gente, pode botar aqui nos comentários. Eu acredito que seja pergunta de muita gente se essas doenças têm cura. Porque uns falam, para você é psicanalista, vou falar no seu entendimento, mas os médicos na medicina convencional diz que a depressão não tem cura, ela tem tratamento. Sim. Alguns na medicina mais alternativa, integrativa, diz que tudo tem cura. Para psicologia, para psicanálise, você acredita que essas doenças tenham curas? Ou você convive com elas, tendo uma vida saudável? Bom, eu acredito que tudo tem cura.
na nossa vida, tá? Nós não consideramos exatamente como doenças, mas sim como transtornos. O que seria esses transtornos? São a perda do nosso equilíbrio mental. Porque quando nós estamos em equilíbrio, nós podemos ficar tristes, mas daqui a pouco você passou aquela tristeza e você volta a se sentir feliz novamente. É normal, é natural ao ser humano, ora ele se sentir triste, ora ele se sentir feliz, ora ele se sentir eufórico e muito feliz, ora ele sentir medo. Isso é normal, faz parte, né? Das nossas emoções, mas nós consideramos o transtorno quando ele se torna excessivo, quando ele passa da média do que é considerado normal, ele se transforma num transtorno. Então, Quando a quando pessoa... isso acontece, é hora de ser tratado. Então, é hora de você aprender a se equilibrar, a controlar aquela depressão, aquela ansiedade, né? Mas existem alguns casos que nós já consideramos mais crônicos, que devem ser tratados de uma forma também medicamentosa, talvez só a terapia não resolve. Mas a gente está falando aqui quando ainda é um transtorno, quando ainda nós podemos combater, controlar, tratar, né? Você fala sobre a tristeza, né? A mudança de humor é uma coisa natural. A gente tem momentos alegres, momentos Sim, tristes, recebe notícias ruins, de ligar a televisão, todo mundo fica entristecido. Mas é quando isso sai do limite e quando a pessoa também ela fica muito tempo assim, seria um alerta, a pessoa muito tempo está deitada, prostrada, triste, quando ela não sai, isso. seria isso, daquele estado. Seria isso. Quando essa tristeza, ela excede o nível que é normal, tá? Quando você percebe uma mudança, poxa, a Paula ali está há muito tempo acamada, ela não sai da cama, ela só chora, ou ela não tem vontade de comer, ou ela só dorme, ou ela não dorme. E aí já é considerado um transtorno e precisa ser tratado, tá? É bem importante a pessoa sentir que está já fora do nível normal e buscar uma ajuda profissional. Essas doenças também, eu estava estudando, né? Elas impactam também o mercado de trabalho. Você já deve ter trabalhado com alguém que tenha se afastado por uma licença médica, por conta de algum transtorno psicológico. Sim, sim. Eu já trabalhei com gente que se afastou. Então, a gente pode falar inúmeras profissões aqui. Acredito que uma das áreas que mais lideram o afastamento por problemas de transtornos mentais é a área da educação, os professores. Eu vejo muito isso. Eu convivo com pessoas da área da educação, até porque eu também, a primeira formação é magistério, a área também de jornalismo, dentre outras áreas de médicos também. Então, isso gera, é, falando a grosso modo, né, não é para a gente tratar dessa forma, a gente está tratando com muita delicadeza dos problemas, dos transtornos mentais, mas isso também impacta o mercado, isso gera também um prejuízo. Eu ainda não vejo o Brasil como um país, né? A gente falar de Brasil, é um país que está, infelizmente, bem atrás, atrasado em muitas coisas. Sim, Quando a gente tem sim. matérias sobre os países, A saúde o mental, quando não Japão, controlada, ela gera gastos para a economia do sim, país, né? O INSS, por inclusive, exemplo, afastamentos, isso. isso gera sim um prejuízo econômico, com certeza. E eu falo de uma prevenção, porque quando você vai matéria sobre o Japão, agora me vem à mente o Japão, mas tem outros países também, eles fazem prevenções. Eles têm dentro das empresas um momento de lazer, um momento terapêutico, um momento de descanso. E eu não estou falando em nenhum momento que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, em outros países se trabalha muito, Sim. mas eu não vejo uma prevenção inteligente. E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Qual a sua orientação tanto para o trabalhador
porque ele se ausentar do trabalho, as pessoas também não querem ficar licenciadas, estou ganhando benefício do governo, estou aqui. Não, elas também se sentem mal. Sim, sim. E elas querem se sentir proativas. E para o empregador, para o empresário também. Sim, eu Porque vai acredito ter que as um empresas, profissional. as empresas elas podem sim investir na orientação, fazendo, por exemplo, palestras sobre o assunto, dentro do local de trabalho, dentro das fábricas, das empresas, principalmente aquelas que têm um clima pesado, pressão, né, às vezes vendas. É muito importante o descanso, a pausa, alimentação saudável, a orientação. Aquele profissional, por exemplo, o motorista do ônibus coletivo, às vezes trabalha muitas horas, o trânsito pesado, e isso é uma coisa que pode gerar, sim, o estresse. O estresse também pode ser uma causa, né? Estresse excessivo, que a gente não falou, mas também. Então, Sim. combater, colocar pausas, descansos dentro das empresas, orientar. É muito importante. A gente pode utilizar tantos meios, a meditação, ambiente mais calmo, mais tranquilo. Dorme um pouquinho ali, uns horários de pausa para que aquela pessoa durma um pouquinho, descanse, dependendo do tipo de trabalho, é importante. Alimentação saudável, a prática de algum tipo de exercício, esporte, vai fazer toda a diferença, com certeza. E também, né, fora ali do local de trabalho, a parte espiritual. Cuidar do nosso espiritual também pode salvar a sua vida, porque traz o equilíbrio, né? E muitas pessoas se desequilibram pela falta da fé, muitas vezes, pelo desespero, às vezes está no desespero porque está sem dinheiro, está com uma dívida ali que está vencendo, e acaba cometendo aquele ato de suicídio por estar em desespero, e às vezes uma conversa amiga, uma orientação, uma meditação pode mudar todo aquele cenário. O Emerson, ele é do Rio Grande do Sul. Eu entrevistei ele, estava falando que bela entrevista, bela pauta. Obrigada, Emerson. Beijo para você também. Eu também quero. A gente está falando sobre isso, eu vou voltar numa uma coisa que eu acho que é importante. Você falou da gente observar os sinais. Muitas vezes a gente se depara com a pessoa que ela tem uma resistência em se tratar, em buscar um Sim, tratamento, né? A gente acabou de falar de a questão do empresário, do diretor da empresa, mas voltando um pouco para as relações pessoais, os amigos, a família, o sim. marido, a esposa, enfim, quem está passando por um problema que vê o seu colega, a sua mulher, que, que esteja apresentando sinais de um transtorno mental. Eu percebo, ou até mesmo se alguém estiver assistindo, que esteja passando por isso, que esteja com depressão, com ansiedade, eu percebo uma resistência nas pessoas em entender que elas precisam de tratamento. Porque sempre a terapia é para o outro. Eu digo muito isso, eu levanto muita bandeira para todo mundo fazer terapia. Acho que o acesso deveria ser muito maior, né, para Com as pessoas. Sei que nem todo certeza. mundo pode pagar, enfim, ou descobre algum trabalho, nem todo mundo consegue descobrir algum trabalho voluntário, apesar de que existe até, mas não é tão fácil. Mas eu percebo assim, uma resistência muito grande das pessoas buscarem uma terapia e entender também que ela precisa. Então, qual é o seu conselho que você dá tanto para a pessoa que está convivendo com alguém que percebe essa resistência, quanto para a própria pessoa que está passando, para que a Bom, é coisa não piore? importante. Eu acho que o primeiro passo para combater esse tabu, né, que até por conta das pessoas terem vergonha de falarem sobre o seu problema, é realmente perderem a vergonha e entender que é muito importante o desabafo. Hoje nós temos até alguns tipos de telefone que você pode ligar para desabafar, onde a pessoa não vai saber quem é você. Tem esses serviços já aqui no Brasil. Tem algumas igrejas também que têm
um serviço telefônico onde elas ouvem, né, sem julgar. Mas o desabafo é muito importante. Então, para quem está com o problema, busque sim desabafar, busque conversar sobre isso. Hoje nós temos aí muitos pontos, né, os CAPs, que estão ligados aos postos de saúde, até nos shoppings também, já existem alguns shoppings aqui na minha cidade, por exemplo, que tem lá uma salinha, onde tem um profissional que fica lá, aguardando por alguém, ou ligação, ou mesmo pessoalmente para conversar, para desabafar. Então é importante. Mas não só isso. Faz uma academia, às vezes vai fazer uma caminhada, a prática do exercício físico vai te ajudar. Então é muito importante a gente entender e perceber que nós estamos ali necessitados de um carinho. Então, se olhar com mais carinho, prestar atenção nas suas necessidades, entender que não existe nenhum problema que é maior ou mais importante que o seu bem-estar. Por mais que você esteja com um problema muito sério, né, que seja falta de dinheiro ou a saúde delicada, sempre existe ali uma saída, alguém que pode ouvir o seu problema, te trazer uma porta, algo que possa, né, ser ali um primeiro passo para você sair da situação. Mas é importante, hoje nós temos tantos meios pelo YouTube, canais com meditação, canais onde tem muita orientação, pessoas falando sobre isso. Então, busque algum hobby, alguma forma de terapia, um profissional, uma caminhada. Dê o primeiro passo, é importante você dar o primeiro passo. Fazer uma alimentação mais leve, evitar o álcool, a droga. Sim. Comidas gordurosas, tudo. Eu digo que é uma coisa assim sistêmica, né? Porque não é Sim, só uma. Você tem que modificar. Isso é para todo mundo, não é só para quem está doente. Entenda para todo mundo. Para você conseguir viver bem, você tem que modificar todos os seus hábitos, físico, mental, sim. espiritual. E não É só desde a alimentação. isso, quando a pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida, é porque ela já está ali apresentando aquele problema há algum tempo. Então ela começou a apresentar um sinal e ela foi aumentando aquele problema. Sim, teve tempo ali. Alguém pode ter percebido, tem sempre alguém que observou, que percebeu uma situação, né? E isso não só nessa área, gente, até mesmo eu que trato muito sobre a área feminina, sobre os problemas relacionados aos relacionamentos amorosos, nós sempre percebemos algum tipo de sinal na nossa vizinhança. Tem sempre, vamos falar, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver, mas também pode levar ao suicídio, a violência doméstica. Uhum. Às vezes você viu ali aquela mulher gritando socorro, passou outro dia ela estava gritando de novo, outro dia ela apareceu com um corte, outro dia ela apareceu sangrando. Em algum momento alguém percebeu alguma coisa. E o brasileiro muitas vezes ele se cala, nós não podemos nos calar. Nós precisamos aprender a falar, a conversar, a oferecer o apoio, a denunciar. Isso precisa começar a acontecer no nosso país. É muito importante. Sim, porque apoiar não é invadir a vida. É bom deixar claro. Muitas vezes a pessoa fica até com receio de invadir a vida do outro. Ah, não vou invadir a vida do vizinho, perguntar se ele está bem, porque eu vi que ele está meio triste. Ah, ele está há um tempo que eu não vejo. Ou ouviu uma briga, isso não é invadir. Fofoca é uma coisa. A gente observar uma movimentação estranha com o sentido de ajudar é um serviço, é uma É uma utilidade. questão de cidadania, de empatia Cidadania. com o próximo. É muito importante. E você que está ali ajudando de alguma forma, com certeza você está exercendo uma função de cidadania, de caridade. E isso sempre retorna para a gente, né? É muito importante. E A lei do bom retorno. uma coisa até que eu quero falar, porque existem uns dois casos que eu soube, né, de duas pessoas que tiraram a própria vida que eu as conheci. Uma não fazia, dois homens, né? É interessante até falar isso, porque aí parece que a incidência maior ainda é masculina. Eu não sei se estou falando uma besteira.
Eu percebo, até você pode até, agora me surgiu isso, eu percebo que a incidência maior, não sei se estou falando besteira, de problemas emocionais nas mulheres, mas eu ainda, não sei, observo com uma incidência maior de suicídio nos homens. Eu não sei se estou falando uma besteira também. Mas é importante também falar que não largar o tratamento. Porque um dos casos que eu soube de uma pessoa que eu conhecia, ele largou o tratamento. Ele já fazia, o outro não fazia tratamento, mas um fazia o tratamento e largou. Então é importante não Acontece largar o também. tratamento. É Sim, é tentar importante ajustar com o você médico. continuar, porque assim, eu falo que para quem faz terapia, né, não existe alta para a terapia. Terapia é importante para todos. Todos nós precisamos de algum tipo de terapia, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito da meditação. Meditação é uma prática que você pode fazer sozinho, ela não precisa e não requer que você gaste. E é uma das terapias mais baratas que existe, vamos dizer assim. Então, poxa, pega uma meditação guiada, escolha ali 30 minutos do seu dia para você reservar para descansar a sua mente, para organizar os seus pensamentos. Isso é muito importante. Porque, assim, o que leva ao suicídio? É aquele pensamento suicida que ele começa a ficar muito incidente, incidente. Incidente, ele não é combatido por nenhuma terapia, por nenhum exercício de positividade, e é onde acontece um momento de euforia e a pessoa acaba cometendo aquele ato, não é mesmo? Então, se Sim. você, de alguma forma, usar uma tática para combater, com certeza vai ser nesse momento que você vai evitar. Gente, a igreja também, para quem frequenta a igreja, poxa, uma vez por semana, você está ali dentro da igreja, existe várias pessoas preparadas para te dar um apoio, para fazer uma oração. Isso também é bem legal. Equilíbrio, né, espiritual. Sim, A gente não, nós duas não somos médicas, mas acho também até frisar, não largar o medicamento. Porque existem sim. casos de pessoas que eu fico sabendo que elas largam por conta própria. Os pensamentos intrusivos vêm e elas largam, elas abandonam. A autossabotagem é tão grande que elas largam por conta própria os medicamentos. E esses medicamentos não é um analgésico que a gente toma para uma dorzinha. Tem toda uma questão de um desmame. Aí tem que falar melhor com o médico, porque eu não vou Sim. entrar muito nessa série, porque eu não sou Quando médica, mas na eu estou parte falando para quem é sério. medicamentosa, já é o psiquiatra, né? O médico psiquiatra que vai receitar e o Mas médico a psiquiatra que respeitar, vai né? ser qual é o por quanto tempo, quanto médio, quantas miligramas. Então, se você já está fazendo uso de algum medicamento, significa que você precisa ter aquele medicamento ali no horário certo, evitar misturar com álcool, com drogas, muitas vezes isso acontece também. Isso acontece. E é claro que isso vai alterar a percepção da realidade daquela pessoa e pode trazer, né, o suicídio. O Emerson, eu vou até falar daqui que o Emerson falou, escreveu aqui. A minha sogra sofria de demência, não é nada fácil. Infelizmente, ela veio a falecer há 2 meses. Antes disso, entrou num surto psicótico terrível. Embaixo ele botou, o problema psicológico transforma a realidade da pessoa. Ela se torna uma outra pessoa dentro do mesmo corpo, porém irreconhecível. É verdade. Sim, é verdade, isso acontece. No caso da sogra, é claro que já é um problema um pouquinho É mais, neurológico. né? Aí isso requer um acompanhamento médico, um psiquiatra, o medicamento. Muitas vezes ali a terapia já não vai ajudar tanto, porque a pessoa já perdeu a percepção da realidade, talvez já esteja num quadro crônico, né? Essa parte já é a pessoa que precisa estar acompanhada, precisa ter um cuidador, já entra numa questão diferente do que nós estamos falando, né? Já é uma pessoa que já está em tratamento, já se sabe que tem o problema. E nós estamos falando daquelas pessoas que muitas vezes passam desapercebida. Muitas vezes a gente pensa que está tudo bem e não está. É aquela pessoa que está escondendo um transtorno. Esse é o perigo.
tá? Ali pode sim estar acontecendo algo mais sério e, de repente, inesperadamente, a pessoa pode vir a tirar sua própria vida. Sim, e não é vergonha. É bom deixar claro que isso não é vergonha, que é muita gente. Eu sei de muitas pessoas, é muita gente com problemas emocionais, né, psicológicos, Sim. e é muito natural nesse mundo que a gente vive. Então é importante falar sobre isso para que a coisa não se torne mais séria, não se torne uma coisa crônica, Com certeza. para buscar cortar o mal pela raiz. Se a pessoa já estiver passando por isso, tem tratamento, né? A gente acredita na cura também, tem Com toda uma certeza. Sim. ressignificação de padrão, né? Sim, com Alguém tem alguma certeza. pergunta para fazer? Você tem mais alguma orientação que você queira deixar para as pessoas? Bom, Americano está chegando agora. vamos falar também um pouquinho, que a gente vê muito hoje em dia, às vezes, né, os nossos filhos. Tem muita gente que tem filho adolescente e, de repente, esse filho vai para uma festa, faz uso de alguma substância, onde também pode acontecer, às vezes, aquele jovem está com problema, né, que já apresentou alguns sinais. E então é sempre muito bom, tá? Para quem tem filhos, jovens, nessa fase tão difícil, é conversar muito, orientar muito, prestar muita atenção, observar muito com quem eles estão se relacionando, observem muito, é muito importante, porque às vezes por um momento, por uma situação, às vezes aquela moça jovem brigou com o namorado, vai para uma festa, mistura, e aí onde pode acontecer também. E isso, né, pode ser até inesperado. Então, a gente precisa muito observar, é, orientar muito. Educação dentro de casa é muito importante também, nesses casos, tá? Eu É acho que é interessante, isso. interessante você falou, também me lembrou de uma outra situação. Mas sobre a bebida, ela é um gatilho para problemas psiquiátricos, né? A Sim. A bebida, mesmo que a bebida, pessoa não ela tenha. acaba, por exemplo, a pessoa está ansiosa, ela bebe. Ela tá triste, ela bebe. Ela tá eufórica por algum problema ou tá com alguma dificuldade financeira, ela bebe. E muitas vezes a bebida, eu vou resolver na bebida, e não resolve, né? Às vezes piora. Muitas vezes Eu já vai fiquei piorar. sabendo de casos de doenças que se manifestaram por conta do uso abusivo de álcool e de drogas. A pessoa até então não Sim, manifestava, mas por conta de ter usado, foi como se já se fosse uma coisa ali, uma genética, uma predisposição, mas o álcool sim, e as drogas, predisposição. ela fez Sim, manifestar. vamos falar um pouquinho da predisposição, já que você falou sobre isso, né? Existe uma predisposição ao álcool, às drogas. Qual é essa predisposição? É o histórico familiar, tá? Então, se na sua família, né, existe ali um histórico de álcool, droga, doenças, transtornos, tá? Então, isso é uma predisposição, com certeza, tá? O ambiente, a estrutura familiar daquela pessoa também é uma predisposição aos transtornos, à ingestão de álcool, drogas. Então, a gente está muito relacionado. Tanto é que o maior índice de depressão e transtornos psicológicos estão nos países de baixa renda. Está associado também à pobreza, à miséria, à dificuldade financeira, com certeza. Então, a pessoa que tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô que tem, ou que nem tem um diagnóstico, né? Porque tem pessoas que não têm o diagnóstico ainda, no passado era mais difícil.
ela tem uma predisposição genética Tem uma a predisposição genética. isso, Aquela substância também, porque, por exemplo, uma pessoa pode ingerir o álcool e não se viciar, e outra sim, pessoa também o pode ingerir alcoolismo. e se tornar um alcoolista, pelo simples fato dele ter uma predisposição genética àquela substância, com certeza. Talvez já é uma substância que talvez o pai utilizou, já teve alguma incidência na família, e isso se torna, sim, uma predisposição genética. Claro, isso acontece sim. Eu acho interessante falar também sobre uma das causas também de suicídio é o bullying, né? Infelizmente, Sim. isso daí existe, na minha época existia, quando era criança, isso ainda existe, e eu também vejo muitos casos de suicídio por conta, como também o caso de uma virada de chave da criança, da criança, do adolescente que sofria muito bullying, e tempos depois ele volta naquela escola e comete massacres. Isso no Brasil não era uma coisa tão. Não existia isso, mas é Sim, uma coisa muito mais dos países mais. As pessoas mais frias, né? Era uma coisa muito característica de outros países, para dizer assim que o brasileiro é muito caloroso, uma coisa mais dos Estados Unidos. Mas já tem sim, mas casos por no trás Brasil. do bullying, por trás dessa situação, existe um transtorno também, com certeza, tá? Provavelmente, em algum momento, aquela criança ou aquele adolescente, ele já deu algum sinal, com certeza, tá? Que pode estar relacionado a uma esquizofrenia, algum outro transtorno ali que ficou talvez escondido e que pode se manifestar em algum momento. Você fala do adolescente que comete o crime de assassinar quem. Com Agora, certeza. eu acho legal também o alerta para os professores, para as mães, para observarem os alunos, tanto os que sofrem o bullying quanto os que praticam, porque isso é uma incidência muito grande de Eu falo, eu suicídio. tenho um filho de 8 anos e nós temos que observar com as nossas crianças, porque hoje as crianças elas estão muito mais estressadas. Você vê as crianças nervosas, muitas vezes eles não têm paciência, né? Até outro dia eu gravei um vídeo brincando sobre a paciência, então se você percebe aquela pessoa ansiosa, aquela criança mais ansiosa, mais estressada, sem muita paciência, não quer esperar, às vezes ele fica irritado se algum amiguinho fica falando perto, gritando perto dele, então isso já pode ser um sinal de algum transtorno também presente ali naquela criança. Então, é muito importante o professor observar e passar isso para os pais, ou os pais, né, observarem e passar isso para a escola também, porque aí pode acontecer diversas situações, né? Crianças que às vezes bate, briga no ambiente escolar, isso pode estar ligado sim a algum transtorno, e algum transtorno que pode estar ligado à pequena infância daquela criança, que é desde o momento que ela está sendo gestada até os 5 anos, que é um momento muito importante da nossa formação. Sim, você fala da criança que pratica. E para a criança que sofre, isso acaba, né, os casos que eu vejo de suicídio, isso acaba, como eu vi matérias, eu vi não me lembro quando, não tem muito tempo, Notas Horas do Serginho Grosman falando, ele ficou um bom tempo falando, né, no programa sobre a questão do bullying. Como isso gera um sentimento de menos-valia, de autossabotagem. E eu estou agora muito do Serginho Grosman falando sobre o bullying. É E outras verdade. matérias. Como A isso gente gera percebe, para. às vezes, quando aquele aluno não quer ir para a escola, aquela criança está, né? Não quer ir para a escola, está muito retraída, tem vergonha. Tem vários sinais que a gente consegue observar. Porque, assim, quem é um bom pai, uma boa mãe, ele conhece o seu filho e ele percebe os Sim. sinais. Então, assim, são coisas perceptíveis, que a gente E a consegue escola perceber, sim. combater, né? Porque há também uma política também que não.
da escola ter um pouco de receio de combater isso. Hoje tem mais combate, mas na época que eu estudava, eu via a criança a criança que estava acima do peso, a criança que usava óculos, ou aquela que era mais magrinha. Por exemplo, eu sofria bullying por ser magrinha demais, né? Era Sim. magricela, mas eu me preocupava muito com isso, Uhum. não. Na hora eu ficava irritada, mas depois Nós hoje eu até temos fico feliz. bullies sociais de todas as maneiras, contra loiras, negros, pessoas acima do peso, pessoas abaixo do peso, mas é importante se iniciar uma educação generalizada. Isso começa na escola, né? Da Então é escola muito combater. importante combater isso como? Com orientação, com palestras, como nós estamos fazendo aqui. Você vê que nós temos aqui tão poucas pessoas, Uhum. né, falando sobre esse assunto, que era um assunto que poderia estar chovendo pessoas. Você vê que é a cultura do nosso país. Se fosse uma live e estivesse falando sobre drogas ou estivesse falando sobre álcool, talvez nós tivéssemos um grande número de pessoas aqui nos ouvindo. Então, é uma questão Verdade. de educação, de você dar importância, de priorizar determinada coisa. Verdade. Bom, eu acho que você quer dar mais alguma orientação. Acho que a gente tratou todos os assuntos. Você Enfim. quer mais alguma orientação para as pessoas? Bom, vamos frisar, eu acho que nós estamos falando sobre educar. Então, a orientação é educar, é nos educar e educar os nossos filhos, quem está mais próximo da gente, né? Então, é orientar, educar, conversar, ter respeito pelo próximo. Isso é muito importante. Quando a gente respeita o nosso próximo, quando a gente tem carinho, tem respeito, você percebe um sinal, então você encontra uma maneira de chegar naquela pessoa e ajudar de alguma forma. Seja com apoio, seja ouvindo, seja pedindo para alguém se aproximar, dar aquele apoio, seja convidando para ir para a igreja, seja convidando para ser meu amigo, né? Muitas vezes você vê aquela pessoa ali sozinha, mas você não chega perto, você não convida para ele ser seu amigo, você não oferece um apoio. Então a gente pode fazer um pouco, uma coisinha que pode fazer uma grande diferença. Às vezes só ouvir sem criticar já vai ser uma grande coisa e já vai trazer uma grande importância para a situação. Você, às vezes, com um sorriso, você previne um ataque, uma morte, uma situação, né, que pode vir a acontecer. Eu até me veio aqui uma coisa, eu até gostaria de falar, até para quem não está assistindo agora, para quem vai ficar na live, né, assistir depois, que o suicídio, ele não só mata a pessoa que tirou a própria vida, né, a sua vida física, mas ela mata um pouco quem está em volta. Porque a Sim, sensação que você tem, e agora falando um pouco de mim, né, a sensação que você tem é o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, por que eu não sim, fui boa o suficiente? E eu acredito que se tem alguém aqui que esteja ouvindo, ou vai ouvir, vai assistir depois, que conheça alguém que já tirou a própria vida, eu acredito que tenha sentido a mesma coisa que eu senti. é Eu, porque o suicídio, ele é considerado na religião um pecado, né? Eu acredito muito nisso, é um pecado contra a própria vida, porque você está encurtando a sua vida. sim, Então, o suicídio, e ele tem uma causa porque ele não mata só quem se suicida, ele mata toda a família junto, porque né? ele dá uma Porque sensação de incapacidade do outro, né? Eu não fui da capaz de impotência, né? evitar isso. Isso. Então, eu gostaria até de alertar as pessoas. É triste, é pesado falar sobre isso, mas eu vou falar bem claramente. Se alguém que assistir estiver pensando em fazer isso, pensa mais um pouco, porque você não vai matar só você mesmo, você vai deixar os outros muito confusos, pensando o que eu poderia ter feito. E só quem vivenciou isso é que sabe o que eu poderia ter feito. Aquela pessoa falava, eu encontrava, eu batia papo, e eu não percebi.
Quer dizer, eu percebi Sim, até que se tinha um problema, você está mas que eu não estava pensando, né? naquele momento. Para quem Então, assistir esse vídeo e estiver pensando com pensamentos suicidas, lembre-se de que você é importante para alguém. Então, sim, se você cometeu suicídio, alguém vai se importar muito, alguém vai sofrer muito com o seu ato. Então, sempre pense num pensamento mais positivo, pense como que você poderia deixar de pensar em se matar, em se suicidar? Qual pensamento que você pode utilizar para combater? Qual que é a pessoa que você mais ama, que você pode trazer para o seu pensamento ali naquele momento, para que você evite esse ato? E a gente pensar que aquele pensamento que está ali de suicídio, ele é um pensamento temporário. Ele não vai ficar ali na sua cabeça o tempo todo. É um pensamento que você precisa deixar ele ir embora, esfriar um pouco a cabeça e evitar agir no impulso, né? Então é muito importante, combate esse pensamento, pensa positivo, fala para você mesmo, isso não é real, é importante naquele momento, pode salvar a sua vida. e ajudar os outros, salvar um pouco a vida dos outros também, né? É, com certeza. Olha, Márcia, obrigada. Gente, eu conversei com a Márcia Alves, doutora Márcia Alves, psicanalista, clínica e terapeuta, terapeuta holística. Bom, ela atende mulheres, homens, né? Ela também, a Márcia também tem um trabalho muito legal sobre a gente chama E até lembrando, Lira, a maior arma contra o suicídio é o amor próprio e a autoestima. Uhum, é É muito verdade. importante a gente se amar. Quanto mais você se amar, menos você terá coragem de fazer qualquer coisa que atente contra a sua própria vida. Verdade, verdade. O amor próprio é imprescindível, né? Tudo Com certeza. parte, esses problemas, eu acredito que eles partem de uma falta, né, de um alto amor. Isso é uma boa conversa para outro momento, porque é muito mais profundo do que falar, é a falta do Verdade. amor próprio. É muito profundo, é muito Muito. profundo. Porque não é só se arrumar, não é só, claro, tudo isso está englobado, não é só malhar, é um sentimento muito mais profundo de se valorizar mesmo. Eu acredito Sim, que a ele está pessoa muito tem. mais ligado a questões internas, emocionais, do que a gente pensa e até inconscientes muitas vezes também. Sim. E, como eu estava falando, a doutora Márcia, ela trabalha também com empoderamento feminino, ela é treinadora de relacionamentos, né? Então, entre Sim, outras coisas também. Uma terapeuta que cuida não só da mente, como também da parte espiritual, como a fé, também uma terapeuta holística, né? Porque o holístico quer dizer corpo, mente, espírito. Ela isso. te ensina a ter mais fé na vida, né? Fé em si própria, em si próprio, e fé naquilo que você acredita, né? Com certeza. O equilíbrio pode ser a base aí para ter uma vida saudável e feliz. Olha, Márcia, muito obrigada. A gente Eu vai que começando agradeço outras pelo vezes também. convite. Gente, a live vai ficar no meu Instagram. E depois voltei a alimentar também meu canal no YouTube, né? Eu também tenho um canal no YouTube que eu tinha parado de colocar as lives. Eu estou colocando também parte das lives, Ah, que shorts e legal. lives completas no YouTube também. Então, também lá vocês procurem Liz Praga, o que há. Eu vou também, quem quiser, eu mando o Eu vou link. pedir para a Liz também compartilhar no meu perfil, para quem perdeu, depois quiser assistir, vai Tá ser muito ótimo. bacana. Tá bom. Olha, Márcia, muito obrigada. Obrigada pelo Beijo, gente. convite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite.